Vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus pela vida, por isso. Na verdade, podemos cultuar. E a todos que também nos estão cultuando, vão cultuar com a gente, né, através da internet. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, pela vida, por estarmos na Tua presença, podemos estar diante de Ti, aqui neste lugar. Eu te agradeço desde já por cada vida aqui presente, aqueles que também, ó Deus, estão conosco, ó Deus, em suas casas, onde quer que estejam, ó Deus, estão cultuando ao Senhor conosco, se preparando para cultuar. Ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada um pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja nos tocando através da Tua palavra que já foi lida, explanada no primeiro momento pela irmã Teresa, e também, ó Deus, que será, fale conosco através dos cânticos. Teu Espírito Santo, Senhor, aqui neste lugar, toque em nossas vidas, ó Pai, certos da Tua bênção, porque Tu és abençoador daqueles que Te buscam, Senhor. Nós já Te agradecemos por esta noite. Então receba o nosso culto dedicado ao Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez eu Te louvo e Te agradeço e oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar Salmo de número 99, que diz: Reina o Senhor, tremam os povos. Vai aparecer. Tem que estar com uma Bíblia aqui de papel também, porque não é? A gente... voltou. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o Teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Amém? Então, este é um salmo que fala sobre a santidade de Deus. Embora aí o salmista aqui vai dizer que mesmo Moisés, Arão e Samuel tiveram falhas, assim como todos nós somos homens e mulheres que podemos ter falhas, mas o Senhor Deus é santo. Então é Ele quem nos santifica. Amém? Isaías, ele logo no início do livro de Isaías, ele entra no templo, ele tem ali uma manifestação de Deus naquele lugar, e ele vai sentir a presença do Senhor, ele vai dizer: Senhor, quem sou eu, né, para estar diante do Senhor? E eu vivo aqui no meio de um povo de lábios impuros, o meu lábio também é impuro. E aí Deus vai e manda um anjo com uma tenaz pegar uma brasa do altar e tocar na língua de Isaías, o profeta. E aí ele vai ser purificado. Então, é assim, Deus é quem nos purifica, Ele é quem nos santifica, o Senhor Jesus é quem veio, então, morrer em nosso lugar. Ele é santo e Ele nos torna santo para estarmos diante daquele que é
santo. Amém? Então, dessa forma, nós podemos louvar a Deus em espírito e em verdade, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos, dizendo a Ele que Ele é santo. Podemos assentar. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Boa noite. Tá ligado aqui? Falhei, recebi teu perdão. Se eu errar outra vez, tu me estendes a mão. Para sempre tua luz me levará além. Para sempre tua glória brilhará em mim. E se tudo parece que está contra mim, eu não desistirei. Teu louvor não tem fim. Para sempre tua luz me levará além. Para sempre tua glória brilhará em mim. Yeah. Com tudo que sou, controle eu te dou. Consome meu interior, Deus. Meu maior prazer é te exaltar, te dar meu mais profundo amor. Para sempre tua luz me levará além. Para sempre tua glória brilhará em mim. Toda vez que eu chorar é pra te adorar, Senhor. Com tudo que sou, te amar eu irei. Com tudo que sou, te amar. Com tudo que sou, controle eu te dou. Consome meu interior, Deus. Meu maior prazer é te exaltar, te dar meu mais profundo amor. Para sempre tua luz me levará além. Para sempre tua glória brilhará em mim. Toda vez que eu chorar é pra te adorar, Senhor. Com tudo que sou, te amar eu irei. Com tudo que sou, te amar. Glória a Deus.
Deus abençoe todos aqui. Obrigado. Me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, aos pés eu chorarei. Mas olha pra mim, me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, a teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, a teus pés chegarei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira eu subirei, a teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me conhecer. Não importa a multidão, eu farei o que for preciso. Eu preciso do teu olhar, teu olhar, teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me conceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar.
Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, procurando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção te darei, pois apenas uma canção não que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, a essência és tu, Jesus. Tem de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és cada fôlego meu. Mais que uma, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. E estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Só me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Só me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai, nos ensina hoje a voltar à tua essência. Nos explica o que você quer da gente. Hoje em dia, com tanta informação, está difícil te ver, Senhor, te sentir. Esclarece com a sua luz, com a sua sabedoria, com o seu amor. O que é ser um bom cristão, o que é ser um bom servo, o que é ser um bom amigo, o que é ser um bom pai. Obrigado por poder me humilhar hoje, poder pedir o seu perdão. Obrigado a Deus por este momento na tua presença, Senhor. Receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir o livro de Ruth, no capítulo 1. E eu estava assim, deixa eu tirar isso aqui. Eu estava sorrindo, né, no início do culto. Porque depois que a irmã Teresa falou tudo, eu falei, e agora, né? Como é que eu vou pregar? Mas amém, né? São só 4 capítulos, né? E ela falou todos, e agora não sobrou nada para mim, né? Mas a gente vai lá para o livro de Ruth, mesmo assim, e tem sempre, a palavra do Senhor se renova, e tem sempre, sim, algumas coisas, ou
outros ângulos de visão, se a gente pode dizer assim, no qual a palavra ela nos faz ver, nos proporciona ver e trazer, sim, de fato, a edificação para as nossas vidas. Então, deixa eu só colocar aqui. Depois você pode espelhar, Tereza. Eu vou só colocar aqui e para a gente ler o capítulo 1. Não, faz o seguinte, espelha, fazendo um favor. Você está aí mais na... Pode ser? Sim. Eu quero ler, então, a gente vai ler o capítulo 1, ele é um capítulo bem importante. Vou tentar pegar aqui uma mesma versão que a tua, Tereza, para a gente ficar aqui nas mesmas versões. Colocou já? Então tá bom. Então, amém. Amém? Nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamavam-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os dois filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou elas com as suas noras para voltar ao país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as 2 noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para sua casa, para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos do meu ventre, para que vos viesse a ser maridos? Voltai, filhas minhas, e ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda que, quando eu dissesse: tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Essa versão está maneira. Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua concunhada voltou para o teu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores,
e irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida, aí com ela deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram, e ambas chegaram a Belém, e sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: é por esta porventura Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim? E o Todo-Poderoso me afligiu? Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, e veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Pai, mais uma vez te peço pela tua palavra, Senhor, fale conosco através dela, usa-me conforme teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar hoje, não de Rute, mas eu quero falar na verdade vamos falar das duas, mas mais destacando Noemi. E é o seguinte tema, Noemi e Rute. Eu coloco Noemi aqui porque justamente Noemi aqui é a figura principal que eu destaco na minha mensagem, mas se a gente olhar bem o texto, né, lendo o texto, nós vamos ver que realmente Noemi, ela é uma figura de destaque muito importante no livro, né? Então, Noemi e Rute superando as adversidades da vida. Nós vimos aqui nesse primeiro capítulo que a história de Rute e Noemi, a história de Noemi, aí é o destaque aqui para a história de Noemi, é uma história da vida, né? Da vida como é vivida, porque ela contém aqui tragédia, ela contém drama, mas ela também contém romance. Vocês vão ver mais para frente. Ela contém romance e contém alegria e reviravolta de vida para uma vitória. E não é assim que acontece com as nossas vidas. Nem sempre estamos abatidos, nem sempre vem sobre nós as dificuldades, mas também temos momentos de alegria, momentos de recuperação de situações em nossas vidas, e é isso que nós vamos ver aqui no primeiro capítulo. Nós vimos, nós lemos, né, que a família de Noemi com o seu esposo Elimeleque foram para a terra de Moabe, devido à situação de dificuldade que havia na época dos juízes na terra, então, na terra de Israel, terra de Judá, enfim. E elas tiveram, passando ali por esses 10 anos, vemos que ao cabo disso há então, na história de Noemi, morte e desesperança. Verso 1 ao verso 5. Então, diante da morte, diante de toda essa situação, Noemi passa por um momento de desesperança. Nós lemos. Ela vai dizer, olha, para suas noras, ela vai dizer, olha, voltem para as suas famílias, para as suas mães, porque eu não tenho nenhuma esperança para dar para vocês. Mesmo que eu tivesse um novo marido e nós tivéssemos filhos, eles não, vocês esperariam eles crescerem para que vocês casarem com ele? Não dá mais. E diante de situações na nossa vida, podemos viver situações como essa. Noemi era uma mulher de Deus, era uma serva de Deus, juntamente com Elimeleque, seu esposo, e os seus filhos, que tomam mulheres moabitas para serem as suas esposas. Ali, então, nós estamos vivendo
tempos também de morte. Morte e que pode parecer-nos desesperança a um primeiro momento. E muitas pessoas estão desesperançadas. Muitas pessoas que perderam entes da sua família. Às vezes perderam quase toda a família. Pais, mães, irmãos, filhos, filhas. É um momento dramático que vemos. Às vezes não podemos nos deixar que as notícias, né, que muitas vezes elas servem para noticiar justamente a tragédia na qual nós estamos vivendo, e é assim, mas não podemos deixar que elas acabem caindo numa rotina nas nossas vidas e achando que isto é algo normal e nos dessensibilizando. Então, tomem cuidado com isso. Não podemos nos dessensibilizar diante do que está acontecendo. São vidas que estão sendo perdidas, mortes que são abreviadas, estão sendo abreviadas aí devido a esta situação que estamos vivendo da Covid. Então não podemos nos dessensibilizar, perdemos a sensibilidade. Mas, embora isso esteja acontecendo, não podemos perder a esperança. Amém? E se você confia em Deus, nós vamos ver que em Deus há sim esperança. Amém? Mesmo que você parta desta vida, em Jesus há a vida eterna. Amém? Esta vida em Deus não é o fim. Mas Deus é aquele que acolhe e nos acolhe nesta vida. Amém? E o livro de Ruth mostra isso. O livro de Ruth, mas aqui eu estou dando um enfoque na vida de Noemi, porque é ela na qual, sobre quem está vindo toda esta avalanche trágica. Não é? Noemi era apenas a nora dela, que podia voltar. Ruth era apenas a nora dela, que podia voltar. Foi liberada, inclusive, para voltar para a casa da sua... dos seus pais, da sua mãe, enfim. Tanto é que uma delas, né, a órfã, que era a concunhada dela, ela vai embora. A princípio elas disseram, não, nós não vamos deixar você, Noemi. Há um sentimento ali por essa tragédia vivida por Noemi, pelas suas noras, Orfa e Ruth. Há um sentimento, sim, da dor da mulher que fica sem o marido naquela situação, naquela sociedade. Elas sabiam disso porque certamente dentro do seu povo também havia isso. Mas elas estariam amparadas pelos seus pais, no caso das noras de Noemi, Ruth e Orfa. E aí algo inédito aconteceu. Mas antes disso, né, há uma decisão de Noemi. Há uma decisão de se voltar, de uma volta para a terra do seu povo, onde o seu Deus era ali, então, era a terra do seu Deus também, porque ela ouviu dizer que ali Deus havia concedido ao povo o pão. Eu não vou morrer de fome, Deus vai me providenciar. Apesar da morte, apesar da desesperança, Noemi se lembra, ela ouve dizer que Deus está concedendo ao povo o sustento. Nos faz lembrar de Jesus na oração do Pai Nosso, que o primeiro agradecimento de Jesus, após dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele diz, o quê? Venha a nós, teu reino seja feito sua vontade.
o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele agradece pelo sustento. Deus é aquele que sustenta o seu povo. Deus é aquele que olha pelo seu povo. E Noemi se lembra disso e vai voltar. Verso 6. Está aí? Verso 6. Então se levantou ela com suas noras para voltar ao país, enquanto nossa terra tinha... porquanto nós nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Deus é aquele que concede sustento ao seu povo, creia. Então, em Deus há uma esperança em meio a toda desesperança. E Noemi se levanta para isso. Para Noemi não estava tudo acabado. Sim, ela quando vai entrar na cidade, nós vamos ver que ela vai pedir para que chamem ela de Mara. E aí então, ela decide voltar. E muito interessante, porque ela agradece às noras. A gratidão de Noemi. Precisamos aprender a agradecer, mesmo nas situações mais difíceis. Lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. Amém? E aí ela agradece às suas noras. O que ela vai dizer, então, para elas, né? Pelo que saiu de lugar onde... Disse Noemi às suas noras, verso 8. Ide voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. Não só gratidão, mas gratidão e bênção. Ela abençoa as suas noras. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. Né? E ali então acontece algo que eu disse que era inédito. Né? Ruth, ela vai dizer, não, olha só, eu vou ficar com você. E ela vai ser tão incisiva que a Noemi vai, diz o texto, que ela parou. Ela vai parar de falar, porque ela falou, não, então deixa ela vir comigo. Eu vou fazer o quê? Mas precisamos entender aqui das providências de Deus. Ruth é a providência de Deus na vida de Noemi. Amém? Deus providencia para você, Ele traz providências para você. Ela ouve falar do pão, mas a providência da vida de Noemi ficou com ela, estava com ela, se agarrou a ela, que era Ruth. Amém? E as duas vão seguir. Noemi ainda estava amargurada. As perdas nos deixam tristes, nos deixam muitas vezes amargurados. Não estamos felizes com o que está acontecendo no nosso país, não é verdade? Se aqueles que estão até felizes, e parece que isso pode ser loucura, mas tem gente que está ganhando com a pandemia, está se beneficiando economicamente, politicamente, etc, etc, etc. Isso parece incrível, né? Terrível, mas tem. Nós que somos do Senhor não podemos cair nisso. Não podemos entrar neste engodo. Devemos sentir, sim, mas ter a esperança no Senhor. Muitas vezes podemos ficar com amargura no nosso coração, mas Deus é aquele que reverte as situações. Ele é capaz de reverter as situações, a amargura do seu coração. Noemi foi com Ruth, enfrentou, atravessar, não sei quantos quilômetros, de Moabe para as terras lá de Israel, de Judá, mas enfim, não era fácil, não tinha ônibus, trem, enfim, não tinha avião, tinha camelo e outros animais. Não sabemos como foi, né? Mas o fato é que ela enfrentou as dificuldades para voltar
para a terra, então, para sua terra natal, terra do seu povo, terra do seu Deus. E quando ela chega, Noemi, que tinha saído alegre, da alegria, porque Noemi significa alegre, foi da alegria para a amargura, verso 19 e 22, ao 22. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: é esta porventura Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: não me chameis Noemi, ou seja, não me chameis de alegre, né? Mas me chamais de Mara. Me chama de amargura, de amargurada, porque é assim que eu estou. Ela, porém, lhes respondeu: não me chameis Noemi, me chamais de Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. E aqui é muito interessante, porque ela falou: o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Ela não põe a culpa em outra coisa. Ela servia a Deus, mas como é que alguém que serve a Deus e o Todo-Poderoso então lhe enche de amargura, porque coisas acontecem na nossa vida, e aí então ela se volta para a terra desse Deus? Se ele encheu de amargura, então, opa, eu vou lá com as minhas noras, né? Vou lá adorar os deuses moabitas, né? Milcom e outros deuses lá, que inclusive aceitavam diversos sacrifícios humanos e tudo mais. Por quê? Ela volta. Porque ela entende que Deus é soberano. Deus é o Senhor de tudo. Amém? Então, as coisas podem acontecer em nossas vidas, mas o Senhor tem controle. Amém? Então ela confia. Às vezes a gente culpa, né? O diabo tem umas costas largas muito grandes, porque... né? Mas o nosso Deus é soberano. Se você confia nele, ele vai cuidar de você. Amém? Era isso que está acontecendo. E aí, como Noemi vai dizer: olha, o Todo-Poderoso, aconteceu todas essas coisas, então, não sei porquê, mas parece que Deus aí meio que se esqueceu de mim. Às vezes pensamos isso, não é verdade? Mas Deus não se esquece daqueles que confiam nele. Porque, apesar de tudo, Noemi, ela se volta para a sua cidade, volta para o seu povo, volta para o seu Deus. Não que ela tivesse abandonado a Deus, continuou com Deus, mas ela se volta mais ainda para Deus. Amém? Então, no momento de dificuldade, não pense que Deus te abandonou. É o momento de você se voltar mais para Ele. Amém? Só lemos os salmos davídicos: Senhor, ouve a minha oração. Esperei com paciência o Senhor no momento de aflição, porque o Senhor é meu escudo, a minha rocha. Eu tenho certeza que o Senhor vai se voltar para mim, vai voltar a tua face para mim. Amém? Creia. Se volte para Deus. Foi isso que Noemi fez. Mas ela disse para as mulheres que certamente a conheciam: não, olha só, no momento eu estou amargurada. Coisas aconteceram, coisas difíceis. Mas vamos seguir em frente. Porque, né, em segundo lugar, no capítulo 2, a gente vai ver que na história de Noemi e Ruth, na história de Ruth, que talvez o livro pudesse até ser chamado de Noemi e Ruth, ou Noemi mesmo, porque Deus providencia, né? Deus faz surgir oportunidades de onde não esperamos. Você crê nisso? Amém? Começa a ver isso. Começa a ver isso na providência que Deus dá a ela, que é Ruth. Amém? Ela despachou Ruth, queria despachar Orfa e Ruth, né? Mas a Ruth grudou nela, falou: não, diz o texto que ela se apegou a ela. Certamente Ruth se apegou ao Deus, a Noemi, mas ao Deus de Noemi. Amém? Que era diferente. Ela veio de um povo onde haviam outros deuses. Ela vai dizer, olha, a Noemi lá no capítulo 1 vai dizer para Ruth e para Orfa, né? Olha, voltem lá para sua família, voltem para os seus deuses. Mas algo aconteceu na vida de Ruth que ela não quis isso.
Então, eu creio que não é somente pelo fato da própria Noemi em si, mas ela viu uma diferença em Noemi, no qual ela não encontrou naqueles, junto à sua família, junto ao seu povo. Certamente a diferença estava no Deus de Noemi. Tanto é que Noemi volta para a sua cidade, volta para o seu Deus que a deixou amargurada. Que negócio é esse? Mas Deus, então, Ele mostra e começa a mostrar para Noemi que ela tinha dado uma oportunidade para ela. Amém? Da onde ela não esperava. Não imaginava, mas ela começa a ver. Então, saiba que Deus, Ele faz surgir oportunidades na tua vida onde muitas vezes você não espera. Amém? Então fique atento. No momento de dificuldade, no momento de amargura, no momento difícil, saiba que Deus faz surgir oportunidades. É o que a gente vai ver no capítulo 2. Não vou ler o capítulo todo, porque não dá tempo, que a Teresa leu, mas é legal ler quase que o livro todo. Vamos ler só do verso 19 ao 23. O que acontece? Quando elas chegam lá, Ruth vai trabalhar, vai nos campos para recolher aquilo que cai. A Teresa trouxe isso aqui também, que há uma festa judaica, que comemora justamente ali do livro de Ruth, porque nele traz ali algo que era feito na época também. E o que acontece com Ruth, que empobrecida juntamente com Noemi, elas vão recolher das espigas que caíam, que ficavam à beira do caminho, digamos assim, daqueles que faziam as colheitas, seja da cevada, do trigo e do milho. Ou seja, era algo que trazia então uma salvação para os pobres. E é o que Ruth vai fazer. Enquanto Noemi fica em casa, ela vai para os campos e ela vai acabar indo num campo de um homem de Boaz, que era o remidor, que era parente de Noemi e que vai então se tornar o remidor da família. E aí, então, o que acontece? Quando que Noemi vê isso, nessa oportunidade? Aí, verso 19 ao 23, que diz: ao que lhe perguntou sua sogra, onde respingaste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. Ou seja, por quê? Porque ela chega cheia de coisa, Ela conhece Boaz lá, ele permite que ela colha no campo, e ela chega cheia de cereal. A Noemi falou: pô, que negócio é esse? Onde você foi? E aí ela conta tudo. Ela conta tudo. E ela diz: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado de misturar a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. É aí que Noemi viu aí a providência de Deus. Ela começa a ver a oportunidade e providência. Essa oportunidade que eu digo é providência de Deus para com ela, para com a sua nora. Disse-lhe mais Noemi: este homem é parente nosso, um de nossos remidores. Respondeu Ruth a Moabita: ele me disse ainda: seguirás de perto os meus moços até que tenha acabado toda a minha cega. Então, deixa eu ler aqui. Acho que fica melhor, porque eu fico mudando de tela. Então disse Noemi a sua nora: bom é, filha minha, que saias com as suas moças, e que não te encontrem noutro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para respigar até o fim da cega da cevada e do trigo,
e morava com a sua sogra. Então, a Noemi falou para ela, olha, é isso aí. Não vai para outro campo não. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Noemi começa a ver que ela não só vê, mas ela fala no relato bíblico, ela louva a Deus e agradece a Deus porque há uma oportunidade, há uma provisão de Deus. De alguma forma, Ruth vai trabalhar no campo de onde havia um parente que seria o remidor, né? Aquele que poderia trazer trazê-las, né, de volta ao âmbito social. Né? O que significa isso? Né? As mulheres que não tinham marido naquela época ficavam desamparadas, mesmo que os seus maridos tivessem os bens, aqueles no qual então os parentes ficariam com os bens dos homens, sejam dos parentes, dos outros parentes próximos, para que então eles fizessem, cuidassem do restante da família, sejam dos filhos pequenos, sejam das mulheres que ficassem. E aí então esse parente era Boaz. Só que para que eles se tornasse um remidor, ele teria que não somente comprar, né, as terras do falecido marido de Noemi, mas ele também tinha que desposar quem havia, né, ficado, no caso, tivesse perdido também o marido. Ele ia desposar Noemi, mas ele teria que desposar então Ruth, porque Ruth era a nora que tinha então perdido o seu marido, né? Filho de Noemi. E aí Noemi vai dizer para Ruth, Ruth, fica lá. Fica lá. Sei que Deus está providenciando, mas Deus está providenciando alguma coisa. Amém? Então, nas nossas vidas devemos acreditar que, embora pareça que as coisas estão ou são difíceis, ou por mais acontecimentos difíceis e trágicos que puderem acontecer na sua vida, saiba que Deus faz surgir oportunidades. Deus faz surgir providências. E Noemi, ela, depois do relato de Ruth, do que acontece, ela vislumbra isso, fala, opa, olha, Deus está providenciando algo. Amém? No capítulo 3, nós vamos ver que assim, devemos sim confiar em Deus, como Noemi fez, mas agir com inteligência e sabedoria. Capítulo 3, verso 16 ao verso 18. Verso 16 ao verso 18, que diz: Quando chegou a sua sogra, esta lhe perguntou, como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada ele me deu, mas deu, dizendo, não voltarás vazia para tua sogra. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído este negócio. Que negócio é esse? Né? Como a gente não leu todo o capítulo, eu vou explicar o que aconteceu. Enfim, eu falei que ia ter romance, e teve. Né? Tem uma história de amor aqui. Então o livro de Ruth é legal porque ela tem... É uma novela, né? Parece uma novela aí com vários, né, pontos aí. Uma delas é justamente o romance dela com Boaz, porque Boaz, quando permite que ela
ela faça parte da cega, né? Ela esteja ali colhendo também daquilo que cai, daquilo que sobra. Ela pegava para poder levar para sua sogra, né? Que era parente lá do Boaz. Ele fica de olho nela. Boaz se encanta por Ruth, né? E aí, então, no capítulo 3, a Noemi fala, olha, você vai lá, e aí ela acaba tendo um encontro com ele, né? E os dois, então, eles não têm relação sexual. O texto vai dizer isso, que ela não conhece, não tem um conhecimento deles, não há, né? Mas o Boaz, ele se compromete, ele fica encantado com a Ruth, e ele está afim dela. Rola. Então. Mais ou menos. O que acontece? Justamente, a cevada aqui, a Ruth passa uma noite com Boaz lá na eira, né, no local onde eles guardam os cereais. E aí o Boaz, ele está decidido e quer ficar com Ruth. Tá? E aí ele vai fazer o seguinte, vai falar para ela, olha, leva essa quantidade de cevada e fala para tua sogra, né, que é o verso 17, estas 6 medidas de cevada ele me deu dizendo, não voltarás vazia para tua sogra. E esse foi o recado que Boaz dá para Noemi. Aqui o entendimento de Noemi é o seguinte, quando Ruth fala para ela, tudo o que aconteceu, nós ficamos uma noite lá, entendeu? Então a gente deu uma namorada, mas não rolou, né? Ele não me conheceu, mas ele me mandou mais cedo com uma cevada aqui e falou assim, olha, volta lá e a tua sogra, você não vai voltar vazia para a tua sogra. Não voltará vazia para a tua sogra. O que significa isso? Para um bom entendedor, Noemi, né, que era boa entendedora, ela entendeu o recado de Boaz. Ele está afim. Está afim de você, Ruth. Ele quer remir. Ele gostou de você. Ele vai cuidar da gente. Amém? E aí, o que acontece, né? Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer assim, olha, verso 18, mas espera, minha filha, não se precipite, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Amém? Olha, ele está afim. Mas Noemi sabia que havia um outro remidor, que era primeiro do que Boaz. Né? Tinha uma ordem, né, de remidores. Então havia um antes de Boaz, na frente de Boaz, e que se ele abrisse mão, que é o que vai acontecer no capítulo 4, se ele abrisse mão, então Boaz era o segundo da fila. Né? Então precisava ser resolvido o negócio. E aí é o que Noemi vai dizer para Ruth. Vamos aguardar. Noemi age com inteligência e sabedoria. Amém? Então nas coisas que Deus providencia em nossas vidas, precisamos agir com inteligência e sabedoria. Amém? Não nos precipitar, saber a hora das coisas. Foi isso que Noemi está fazendo. Nós lemos o livro, né, que é o livro de Ruth, mas quem é a grande protagonista desse livro, na verdade, é a Noemi. A Noemi é aquela que veio de uma tragédia. Mas ela começa a vislumbrar a esperança de Deus na sua vida. Amém? Ela vê a providência de Deus na sua vida com Ruth.
amém? Mas ela age com sabedoria e inteligência, amém? Deus deu inteligência para você, Deus deu sabedoria, você pode agir. Então ele vai dizer para Ruth, não, aguarda, porque ele, sim, realmente gostou de você, está afim de você, mas vamos aguardar, não se precipite, amém? Às vezes a gente se precipita em algumas coisas, então devemos atentar para isso, para cada coisa em nossas vidas, amém? Nem se precipitar e nem esperar passar o tempo demais, né? Às vezes é difícil, mas peça sabedoria a Deus, amém? Noemi tinha sabedoria de Deus, ela buscava a sabedoria de Deus, ela viu os sinais, amém? Quando então Ruth fala para ela, olha, Boaz me mandou, e ele mandou com essa cevada aqui, dizendo, você diz à tua sogra que ela não vai ficar vazia, ela não pode ficar vazia. Haja com inteligência e sabedoria, amém? Em quarto e último lugar, para superar as adversidades da vida, né, precisamos entender que Deus, Ele é um Deus do seu povo, amém? Viviam na época dos juízes, Deus providenciava, o livro de Ruth é escrito na época dos juízes, e eles viveram na época dos juízes, que Deus providenciava um juiz para libertar o povo, amém? Que vivia, de certa forma, numa coletividade, e muitas vezes eles estavam sofrendo por causa das outras nações ali, os outros povos que estavam em guerra com eles. Então Deus é um Deus que é um Deus do povo, e olha pelo seu povo, mas é um Deus que também se importa com a fé individual, amém? Deus olha para o seu povo, olha para a nação, mas Ele é aquele que se importa com a sua fé de maneira individual, amém? Olha só, a história de Noemi, a história de Ruth, né? No livro de Ruth, a história de Noemi, que está acontecendo paralelo a todos os acontecimentos para com o seu povo na época dos juízes, em meio à guerra. Estamos vivendo um momento difícil, em meio a uma pandemia, que é uma pandemia de proporções, de proporção mundial, global, não é verdade? Onde muitas fronteiras de países estão fechados, e fechados para a gente, né, para os brasileiros. Se você quiser ir para Israel, você não entra lá. Se você quiser ir para determinados outros países, você, ainda mais brasileiro, né, devido a tudo que está acontecendo no nosso país, por causa da pandemia, nós não entramos. Mas em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus, Ele se importa com a tua fé individual, amém? E é isso que Ele faz com Noemi. Noemi crê desde o início. Ela perdeu seu marido e seus 2 filhos, e despachou suas noras. Ela ia voltar sozinha, totalmente desamparada, mas crendo que Deus ia ampará-la, porque Deus tinha o pão para ela, amém? O sustento, e Deus vai sempre além. Amém? Deus vai sempre além. Como Jesus disse, se você tiver a sua fé for como de um grão de mostarda, Deus fará grandes coisas na tua vida. Amém? Verso 13 do capítulo 4 do livro de Ruth. E aí nós vamos terminar. O que acontece, né? Nesse capítulo 4, Boaz vai para a porta da cidade, trata com o remidor, e ele se torna o remidor, porque o remidor, primeiro, ele abre mão, porque ele não vai casar com Ruth, que é moabita, enfim. E aí, então,
Boaz se torna o remidor. Eles vão se casar, eles vão ter um filho, e aí, verso 13 diz assim: assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a conheceu. E o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi, lembra as mulheres lá do início, que falaram para Noemi, é essa Noemi? E a Noemi falou assim, olha, não me chamem de Noemi, não me chamem de alegre, mas me chamem de Mara, me chamem de amargurada, porque é isso, é assim que eu estou me sentindo. E essas mulheres disseram então a Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor. Amém? Deus não te deixa no desamparo. Amém? Deus não deixa aquele que crê no desamparo. E torne-se o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, a providência de Deus na vida de Noemi, Ruth, pois tua nora que te ama, o deu à luz. Ou seja, a tua família não morreu, as gerações, né, vão permanecer, vai permanecer, mais ainda, né, o filho, Obed, né, ele vai estar na genealogia, ele está na genealogia de Jesus. Ela te é melhor do que 7 filhos. Amém? E Noemi tomou o menino, aqui Noemi não fala nada. Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi a sua ama, e foi a sua cuidadora. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amém? Ou seja, né, o Obed, filho de Ruth com Boaz, ele aqui dele foi gerado então nas gerações futuras o rei Davi e depois Jesus. Então a gente muitas vezes enfrenta dificuldades. Não estamos livres de adversidades da vida, mas podemos superá-las se cremos no Senhor. Se você crê, pode ser tragédias, podem vir tragédias, mas nunca perca a fé. Seja sempre agradecido. Até aqui, o que o Senhor fez na tua vida? Amém? Você tem sido agradecido? Noemi mostrou gratidão às suas noras. Deus faz surgir oportunidades em meio às adversidades da vida. Amém? Haja com inteligência e busque sabedoria de Deus. Amém? Deus se importa com a tua fé individual. Amém? Deus olha pelo seu povo, mas Ele se importa com a sua fé individual. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, te agradeço.